não existe uma área específica do cérebro para produzir a dor, mas sim três, sendo ela cognitiva avaliativa, afetivo motivacional e a sensório discriminativo. Então imagina o cérebro como se fosse um grande filtro onde toda informação que sai da periferia passa pela medula, chega no cérebro e aquela informação é comunicada entre essas três áreas e elas decidem se vai ser reproduzida a dor ou não. E o que determina esse critério se vai ser algo doloroso ou não? Basicamente é o que a gente chama de percepção implícita de ameaça. O que o seu cérebro entende como perigoso? Pegar um peso para mim que sou apto, que faço isso diariamente, não é perigoso. Essas áreas do meu cérebro se comunicam e vê, pô, ele não tem medo de pegar peso, não tem o porquê mandar dor naquela região para proteger. Já uma pessoa que é sedentária e tem medo de pegar peso, talvez se você eventualmente tem muito medo de pegar um peso ou de se agachar porque ouviu médicos falando que vai estourar sua hérnia, que vai dar desgaste, que vai prejudicar sua coluna, essa área específica aqui cognitiva, ela vai estar muito mais ativada por conta do excesso de medo. Então, a chance de quando você pensar visualmente, visualizar o movimento de se agachar, essa área pode ser ativada e, consequentemente, reproduzir dor. Existem estudos que colocam pessoas simplesmente para visualizar outra pessoa pegando um peso. Se a pessoa que está olhando a outra pegar peso tem medo, essa área específica aqui ela é mais ativada e, consequentemente, a pessoa acaba sentindo dor simplesmente de visualizar. Então, o nosso cérebro é muito primitivo, ele não sabe muito bem se é a gente que está fazendo o movimento ou se a gente só está olhando, e por isso que isso acaba acontecendo. Por isso que é tão importante, quando a gente vai fazer uma avaliação clínica, abordar todos esses aspectos, não só a área onde dói na coluna. A área onde dói na coluna é apenas um aspecto, é mais a parte sensorial ali que o paciente identifica, responsável por identificar onde dói, a intensidade da dor, mas as outras áreas precisam ser abordadas. Por isso que a gente pergunta o que o paciente entende sobre a dor, quais são os medos, quais são as crenças dele em relação à dor, o que ele já ouviu falar em relação à dor. Se ele tiver alguma crença disfuncional, tiver medo do movimento, achar que a dor dele é por conta de uma lesão, quando a informação que sai da periferia chega no cérebro, por conta do medo, essa informação vai ser distorcida nesse grande filtro que engloba essas três áreas. Então é importante a gente abranger tudo isso na nossa avaliação e no nosso tratamento para a gente tratar a dor pela raiz do problema e evitar dela voltar novamente. E pegando o gancho aqui, às vezes é muito comum o paciente falar que quando está mais ansioso ou mais estressado, acaba sentindo mais dor. Existem vários mecanismos por trás da dor, mas um dos possíveis mecanismos é essa sobreposição de áreas. Essas áreas responsáveis que eu falei que fazem o filtro, que fazem a interpretação da dor, elas não fazem somente isso, elas fazem outras coisas também. E uma delas tá ligado com estresse ou com ansiedade, então há uma sobreposição de áreas, por isso que às vezes quando o paciente está mais ansioso, áreas responsáveis pela ansiedade pode estar relacionado com essas mesmas áreas da dor, por isso essa sobreposição pode tanto ativar a questão da ansiedade quanto a experiência de dor. Então é bom entender isso e às vezes você não achar que é coisa da sua cabeça, achar que está ansioso e a dor aparece porque é coisa psicológica sua. Na verdade é fisiológica, é do cérebro. E isso é um dos possíveis mecanismos. Outro é simplesmente a baixa do limiar de dor. Limiar de dor é a linha mínima onde um estímulo se torna doloroso. Quando o paciente está em um momento de ansiedade, um momento estressante, o limiar de dor dele fica muito mais baixo, então ele precisa ter menos estímulo na coluna para aquilo se tornar doloroso. Então, percebe como a dor tantos aspectos está envolvido na dor, para simplesmente a gente parar e justificar a dor como é sua hérnia, é seu desgaste, sendo que pessoas sem dor também apresentam as mesmas coisas. Então, ou simplesmente pautar nosso tratamento baseado simplesmente em aplicar técnicas na coluna. Você vê quantas coisas eu falei que estão envolvidas na dor, para simplesmente o paciente chegar aqui e a gente ficar mexendo na coluna dele sem abordar o resto? Se o seu tratamento só estão mexendo na sua coluna, vai fracassar, não vai ter sucesso, vai voltar a dor.
Então, só para a gente finalizar aqui, busque um profissional especializado que entenda de coluna, entenda de dor e que mexa em todos esses aspectos que estão envolvidos e relacionados com a dor. Porque não é simplesmente justificar a sua dor como se fosse da velhice, ou como se fosse uma hérnia, ou como se fosse um desgaste, porque geralmente não é isso. Principalmente as dores crônicas têm relação muito mais com a parte contextual, comportamental, de crença, do que simplesmente algo estrutural na coluna, né? E infelizmente poucos profissionais têm esse conhecimento, por isso que tanta gente sofre com dor, né? Procura alguém especializado que com certeza esse profissional vai te ajudar.